Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal e hoje mais um vídeo de história, hein? O quarto episódio, o quarto de 6, né? O total de 6 episódios que vai ser uma série aqui de 6 episódios. Nós estamos no quarto hoje sobre a República de Weimar. Bom, para ti que está me assistindo a série toda, né, nós vamos agora retomar da onde a gente parou no nosso último episódio. Nós falávamos dos golpes de 1923. Em 1923 a Alemanha estava falida, com uma hiperinflação no telhado, assim, os preços subindo, salários caindo, desemprego, né? E nós tivemos 3 tentativas de golpe de Estado que não deram certo. Com o fracasso daqueles golpes, o sistema republicano e democrático ele se firma, ele consegue se firmar. E agora ele vai começar a combater o grande fantasma da inflação. Vai começar a tentar recuperar a economia da Alemanha. Antes disso, nós vamos ter 2 eleições federais. 2 eleições para o parlamento em 1924. Sim, 2 eleições no mesmo ano. Sem mais delongas, vamos a elas. As eleições de maio de 1924, muito importante lembrar isso, maio, porque vai ter outra mais adiante, em maio. Nessa eleição nós vemos a consequência da crise pela qual a Alemanha passava. Por quê? Porque o grande partido do governo, o partido que capitaneava ali as coalizões de governo, que é o SPD, ele fica com 20,5% dos votos, 20,5 pontos percentuais, né? É uma votação boa, é a maior bancada do Reichstag ainda, mas esse número representa uma grande queda em relação às últimas eleições, tá? E mais preocupante do que isso, é que o DNVP, o partido da direita, o partido dos ideários nacionalistas e de restauração da Alemanha grande, da Alemanha imperial, o partido que era o partido de preferência da maior parte dos soldados dos Freikorps e também era o partido de preferência dos golpistas do levante de Kustrin. Eu tenho uma dificuldade para pronunciar esses nomes, né? Mas era o partido desses caras. Esse partido ficou com 19,5%. 19,5 pontos percentuais, cara. Quase encostou no SPD. Quase que teve a maior bancada do parlamento. Logo depois, na lista ali de partidos com mais votos, nós temos o Zentrum, o bom e velho centro católico, que manteve o seu passinho de sempre, 13,4% dos votos. E a grande novidade dessa eleição, a grande surpresa, é o KPD, o Partido Comunista da Alemanha. O KPD conseguiu fazer 12,6% dos votos. Anota aí, 12,6%. A gente está vendo aqui um crescimento vertiginoso do DNVP na direita e do KPD na extrema esquerda. Isso tem explicação, naturalmente. O crescimento do DNVP, como eu tinha dito no vídeo passado, ele é uma consequência do levante comunista de Hamburgo. É um levante que fracassa, mas que instiga na classe média e nas pessoas de classe alta e também em muitos trabalhadores um medo de que nós estejamos aí na iminência de uma revolução comunista. Então esses caras eles começam a apostar no DNVP para impedir essa revolução, né? E do outro lado o KPD também cresceu muito porque nós tivemos levantes de direita. E aí a galera ali que ficou com medo de uma derrubada direitista da democracia, né, votou no KPD também. E a gente tem a crise. A gente não pode esquecer que essas eleições de maio de 24, elas estão acontecendo num contexto de crise econômica, de hiperinflação. Então os trabalhadores estão sofrendo muito. E o discurso comunista, né, de que o capitalismo não serve, de que o capitalismo está em crise, está fracassando, ele ganha adeptos, porque o capitalismo de fato estava fracassando com os trabalhadores da Alemanha daquela época. Logo depois na fila a gente tem o DVP,
o Partido Liberal de centro-direita, ele deu uma caidinha, pegou 9,2% dos votos. O público dele basicamente migrou para o DNVP. E logo depois do DVP, a gente tem aqui aquela sigla marota, aquela sigla malandra, aquela sigla criada para se evadir de uma regra legal, né, cara, da democracia alemã da época. Nós temos o Movimento Livre Nacional Socialista, com 6,5% dos votos, 6,5 pontos, né? Esse movimento livre, eu já expliquei isso no nosso vídeo anterior, no nosso episódio anterior aqui da série. Esse partido era um CNPJ que o Partido Nazista criou para poder concorrer nas eleições, já que ele tinha sido banido, colocado na ilegalidade depois de tentar dar um golpe de Estado, né? Então, o Partido Nazista está banido, eles montam o Movimento Livre Nacional Socialista. Aí tem, por exemplo, as SA, que eram as forças paramilitares nazistas, elas também foram proibidas de existir e de funcionar. Eles montaram uma milícia com outro nome, mas que eram os mesmos caras, malandramente, e eles cresceram muito nas urnas, porque eles eram um grupo isolado lá em Munique, na Baviera, e agora eles têm deputados no parlamento, 6,5%. Tanto é que eles ultrapassaram o Partido Democrático, o DDP, aquele partido de centro-esquerda bem moderada, né, o Partido dos Intelectuais. Esse partido tirou 5,65% dos votos. O DDP deu uma caída e foi superado pelos nazistas. Quer dizer, a gente vê aí, né, novos partidos entrando na corrida. O KPD e o Partido Nazista, que não eram nada, estão na corrida. E um partido tradicional que nem o DDP indo para o buraco. Outro partido que foi para o buraco foi o SDP, o Partido Independente Social Democrata, que tinha sido o grande partido da extrema esquerda no parlamento até agora. O público dele foi engolido pelo KPD, né? Foi engolido pelo KPD, provavelmente, e o SDP não fez nem 1% dos votos nessa eleição de 24 aí de maio, né? E realmente não vale a pena a gente entrar em detalhes sobre ele. Abaixo dele a gente tem aquelas legendas regionais de sempre, uma galera que faz participação simbólica ali, que entra na eleição, na verdade, só para se fortalecer para as eleições das regiões e das cidades. Tem uma estratégia, mas não vale a pena entrar nesses detalhes. Como eu tinha dito antes, essa é uma época de crise econômica e, portanto, também de crise política na Alemanha. O governo tenta trocar de ministério, o presidente Ebert bota ali um novo chanceler, troca, vem, vai, volta, bota um cara, tira outro, troca a equipe econômica. Aliás, a gente tem no Brasil isso em comum com a Alemanha, né? Com a Alemanha da época, que é essa coisa da equipe econômica ficar trocando quando tem crise. E aí, no fim das contas, o presidente, o chanceler lá, eles dissolvem o Reichstag, porque eles não conseguem formar uma coalizão governista forte o bastante para garantir a governabilidade. E aí, nesses casos, ao invés de o país parar, tu dissolve o parlamento e faz novas eleições. E é o que acontece em dezembro de 1924. Essa eleição teve muitas semelhanças com a anterior, com a de maio do mesmo ano. Eu vou aqui falar rapidamente os resultados. O SPD se recuperou um pouco, ele fez 26% dos votos. O DNVP continuou sendo a segunda maior força no parlamento, com 20,5%. Ele ganhou uns votos, né? Ganhou alguns votos. O centro, o famoso Zentrum católico, segue exatamente no mesmo lugar que estava, com 13,6% dos votos. O DVP, o partido da centro-direita liberal, dos industrialistas e tudo, ele conseguiu dar uma recuperada, entendeu? Mas ele está ali com 10,1% dos votos. O KPD deu uma leve caidinha para 9%. E aquela turminha da esquerda bem moderada do DDP deu uma recuperadazinha de terreno, fez 6,3% dos votos. Quem perdeu o voto a valer assim nessa eleição
foram os nazistas, ficaram com 3%. Eles ficaram alguns décimos de ponto percentual, inclusive, atrás de um partido regional, o Partido Popular da Baviera. E é interessante por quê? Porque o centro, o núcleo onde nasceu o partido nazista e aonde estava o grosso do seu eleitorado, era a Baviera. Então, assim, eles perderam, inclusive em casa, eles perderam para o Partido Popular da Baviera. O Partido Popular da Baviera não vale a pena a gente perder muito tempo aqui estudando, mas assim, ó, em linhas gerais, ele era um partido muito parecido com o centro, com o Zentrum, né? Era um partido de católicos, era um partido de centro que pendia um pouco para a direita, mas ele tinha como diferencial um forte caráter autonomista. Ele era muito a favor da autonomia da Baviera e também, em grande medida, ele era a favor da emancipação da Baviera, né, da independência em relação à Alemanha. Mas é um partido periférico, assim, não vamos perder tempo nele. Depois das duas eleições federais, das duas eleições para o parlamento, a gente teve uma eleição presidencial. Essas eleições de 1925, elas vão ser convocadas em razão de um evento trágico, que foi a morte do Friedrich Ebert. Sim, o nosso querido primeiro presidente da República Alemã faleceu. Então, a Alemanha tinha que eleger um novo presidente. E nessa eleição, nós tivemos o voto direto, finalmente, o povo pôde votar diretamente para presidente. Não foi uma eleição indireta no parlamento que nem tinha sido anterior. E ela funciona de acordo com as regras previstas na Constituição Republicana, né? Regras que são bem interessantes, inclusive até. A eleição acontecia em 2 turnos. Tinha primeiro e tinha segundo turno. Que nem o Brasil. Só que tinha uma diferença. Nós aqui no Brasil temos um primeiro turno com um monte de candidatos e aí os 2 mais votados vão para o segundo turno. Na Alemanha não funcionava assim na época da República de Weimar. Como é que funcionava? Tu tinha uma primeira rodada em que os partidos botavam seus candidatos, o povo votava, tu fazia a apuração dos votos, via os resultados todos e tal, e então tinha uma segunda rodada que não era entre os 2 mais votados. Na segunda rodada, os partidos podiam simplesmente manter as suas candidaturas, ou desistir ou trocar de candidato, ou formar blocos em torno de um único candidato. Enfim, em resumo, a primeira rodada servia para os partidos medirem forças, e a segunda rodada é que valia a full. A única ocasião em que a primeira rodada definia a eleição era se um dos candidatos fizesse mais de 50% dos votos. Aí acabava, o cara estava eleito, tranquilo. E faz sentido, né? Tu lança os candidatos, vê se algum deles tem a maioria dos eleitores do país, maioria absoluta, e se nenhum candidato consegue formar maioria, então tu faz mais uma rodada para tentar novamente. E se ninguém tiver mais de 50% dos votos, o mais votado ganha, porque também tu não vai fazer infinitas eleições, né? Bom, então o Ebert morreu, e aí nós tivemos o lançamento de 17 candidatos. 17 candidatos. Todo mundo botou candidato, uma beleza. Parecia o Brasil em 89, né? Que é aquela miríade de concorrentes à presidência da República. A maior parte desses 17 caras vai fazer votações pífias, né? Nem vale a pena comentar muito, mas nós temos alguns candidatos bem interessantes. O primeiro deles é o candidato do SPD, o candidato do falecido presidente Ebert, que lançou um cara chamado Otto Braun. O Otto fez 29% dos votos. E o partido de centro, o Zentrum, lançou um cara chamado William Marx, e esse cara fez 15,5%, 15,5%, né? 15 pontos percentuais e meio. Bom, esses 2 partidos vão juntar forças para o segundo turno.
e vão desistir do Otto Braun, porque eles acreditam que o William Marx ele tem um perfil mais alinhado com a ideia de vencer o candidato da direita, que nós já vamos ver daqui a pouco. Tá? Ele é um cara muito forte e tal, então esses dois partidos. Mas no primeiro turno é isso. O cara do SPD faz 29% e o cara do centro faz 15,5%. O KPD coloca um candidato. E quem ele coloca de candidato? Ele coloca o Ernest Thälmann, justamente o grande herói do levante comunista de Hamburgo, que a gente viu aqui nos nossos episódios anteriores. Coloca o Thälmann e ele faz 7% dos votos. O candidato mais forte dessa eleição foi o cara do DNVP, o candidato da direita, certo? Que era um cara chamado Karl Jarres. Mas o DNVP não concorreu sozinho, ele fez uma coligação com o DVP. Então, o correto é chamar o Jarres assim de candidato do DNVP-DVP. Com uma votação incrível, 38,7% dos votos totais. Aí no segundo turno, o DNVP e o DVP, que tinham feito essa votação astronômica, eles ganharam o apoio do Partido Popular da Baviera, que eu tinha comentado agora há pouco aí sobre ele, né, cara? E esses três partidos, eles vão juntar suas forças lá no campo mais da direita, do centro-direita, né? E eles vão tirar o candidato deles de campo. Eles vão tirar o cara que tinha concorrido no primeiro turno. Por quê? Porque vai surgir um candidato independente, um candidato que eles vão achar melhor, e esse candidato é um cara sobre o qual eu também já falei muito aqui nos vídeos anteriores, é o general Hindenburg, né? O Paul von Hindenburg, o comandante da Alemanha, o ditador de fato da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, que é a personificação do espírito da Alemanha grande, né, cara? Ele é aquele general, assim, com aquele bigode virado para cima. Ele é um cara que ele lutou na guerra entre a Prússia e a Áustria, entre a Prússia e a França, as guerras de unificação da Alemanha. Ele é o próprio espírito, a própria figura da Alemanha na visão da galera do DNVP, DVP, BVP e boa parte do povo alemão também. Então, esse cara vai estar no segundo turno com esse apoio todo aí. E o Hindenburg, de fato, vai liderar o segundo turno, vai fazer 48,9% dos votos, né? Seguido de perto ali pelo William Marx, daquela coligação de centro-esquerda que eu falei antes, que tem 45,3%. E lá atrás, fazendo aquela votação simbólica, a gente tem o Thälmann, do KPD, comunista, com 6,3%. Então o Hindenburg é eleito presidente da Alemanha. Esse governo, com a presidência do Hindenburg e aquele parlamento lá que foi eleito, que consegue ainda se manter uma coalizão entre o centro e a centro-esquerda, né? Do centro, um DVP, DDP e SPD e coisa para fazer o bloco. Esse governo vai ser o governo que vai implementar mudanças radicais na economia alemã. Ele vai tentar ali entre 24 e 25, eles vão tentando vários planos econômicos que falham e tudo mais, cortam ali zeros da moeda e daí eles fazem a revalorização da moeda, trocam de moeda inclusive para outro tipo de marco alemão, até que eles finalmente fazem uma manobra super perigosa, tabelam os juros das hipotecas, dos empréstimos e tudo, e fazem uma série de modificações que quebram muitas indústrias, quebram muitas empresas. O país, ele embica para baixo assim, ó, ele embica para baixo assim que parece que ele vai bater no chão e quebrar de vez, mas daí ele
E aí nós tivemos a eleição federal, a eleição para o parlamento, que vai refletir esse clima de otimismo com as forças do governo. O SPD faz 29,8% dos votos, o DNVP cai para 14,2%, o Centro, o famoso Zentrum, se mantém no mesmo lugar, 12,1%, o KPD vai para 10,6%, e logo depois nós temos as duas legendas que são próximas do centro ali, né? O DDP e o DVP. E esses dois partidos estão em plena decadência. O DVP ele consegue fazer 8,7% dos votos, tá? Ainda está indo bem, mas está em queda livre. E o DDP faz 4,8%. Aí depois desses partidos a gente tem uns partidos que são efêmeros, né? Uns partidos que existiram por pouco tempo. Um deles tem um nome gozado, é Partido da Classe Média do Reich Alemão. Partido da Classe Média, olha só que coisa maluca. E nós temos o bom e velho Partido Popular da Baviera, que esses dois partidos fizeram 4% cada um. Nessa eleição, volta a concorrer com o seu próprio nome, volta a estar legalizado o Partido Nazista. Mas o Partido Nazista ele faz 2,6% dos votos. Vai muito mal, né? Mas ele está começando a trabalhar. O que acontece é o seguinte, cara, é que como o Hitler passou um tempo na cadeia, ele começa a fazer uma turnê nacional não para pedir voto, mas para retomar a autoridade sobre o partido nazista. Porque ele ficou preso, ele começou a perder o controle sobre o partido, né? E ele faz essa turnê para retomar o poder dentro do partido. Então acontecem aí dissensões, o pessoal que sai, e ele não está muito preocupado com a eleição nessa fase aqui. Infelizmente ele vai começar a se preocupar e ganhar voto daqui a pouco mais. Seja como for, essa eleição marca uma grande vitória do SPD, do Centro, dos partidos da coalizão democrática, né, dos partidos ali próximos ao centro que mantém a República funcionando. E é uma vitória facilmente explicável, como eu já disse antes, por causa da economia, né? A economia vai bem, o único grupo que fala que a economia pode quebrar são os nazistas, ninguém acredita neles. Essa festa vai durar por mais um tempo, ela vai continuar. Ela só vai acabar quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrar em 29. Por quê? Porque a economia alemã ela funciona muito à base de exportações. Quem compra muito é os Estados Unidos. E funciona também à base de empréstimos. E quem empresta são banqueiros americanos, né? E quando o capitalismo mundial entrar em crise, a Alemanha vai afundar numa crise incrível, sem precedentes. E aí, meu amigo, essa fase dourada que a gente está vendo aqui vai chegar ao final. Mas isso a gente vai ver no próximo episódio da série. O quinto dos 6 episódios dessa nossa épica série aqui. Já posso chamar isso aqui de websérie? Não sei. Eu vou ver depois se a designação ela cabe aqui. Vamos ver depois isso aí. Seja como for, por hoje era só isso. Um abraço. Tchau.